3, 2, 1. Para dar início, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sabemos em que horário você está assistindo. Estamos com mais uma edição do podcast, como eu deixei claro em outras entrevistas. Eu já perdi as contas de quantas entrevistas já foram. Então, Kainá, vem aqui. Muito obrigada. Tá só puxando, Kainá. Estamos aqui com mais uma edição. Temos algumas novidades? Não? Não. Não que eu me lembre. Acho que não. Eu cortei o cabelo. Uau. Top 10 novidades foda. Bom, estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Luana. Tá mais alto. Eu tô falando mais alto, Anjo. Eu, hein? Nossa. Isso é tipo um jornalismo, tá? Tem que levar a sério, tá? Se você reparar um pouquinho nas últimas entrevistas, Foi uma bosta. sério é uma palavra muito forte. Então a gente leva tudo numa conversa, a gente tenta levando. Então, pra gente começar, Luana, fala um pouquinho pra gente seu nome completo, sua idade e onde você nasceu. Eu sou a Luana Beguini Martins, eu nasci em Limeira, que fica no estado de São Paulo. Eu vou fazer 17 anos no dia 3/10/2005, de 2021, 2. Eu me perdi na história, pelo que vocês estão vendo. Mas, basicamente isso. Hoje eu vivo aqui em Itapira com a minha família. Eu moro só com a minha avó e com a minha mãe. Meu avô faleceu, meu pai não mora comigo, ele mora em outra cidade. E eu tenho uma irmã adotada. 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 Tá. Achei que você tava fazendo a clássica brincadeira de irmãos. Tenho mesmo uma adotada. Ai, que ótimo. Você se mudou pra cá nessa questão mais de família, e por que você escolheu especificamente Itapira? Os meus avós, eles já moravam aqui antes, quando eu nasci em Limeira, eles já eram daqui mesmo. Mas por conta da doença do meu avô ter progredido muito, a minha mãe teve que vir pra cá pra cuidar dele e também pelo sustento, porque minha avó com a aposentadoria não estava conseguindo bancar os remédios. Então a minha mãe teve que vir pra cá pra conseguir ajudar nessa questão dos remédios pro meu avô. Sim. E como que é? Você sente muita diferença de Limeira pra cá? Qual que você prefere mais? Você já se acostumou mais aqui? Como que é? Eu já me acostumei bastante aqui. Na verdade, eu até prefiro Itapira do que Limeira. Eu não gosto muito de cidade movimentada. Eu me sinto, sufocada. Assim como em qualquer outra cidade grande, São Paulo, qualquer outra. Então, eu prefiro realmente aqui. Aqui Itapira eu tô acostumada já, faz bastante tempo que eu tô aqui. Então, aqui é o meu lugarzinho mesmo. Sim. Bom, eu acho que eu não sei se você sabe, só que eu além de eu já ter você em algumas redes sociais, o professor Daniel comentou um pouco com a gente, falou um pouco sobre a sua relação com a dança, um pouco da sua relação com a Umbanda, e ele comentou com a gente que você é percussionista. Fala um pouquinho pra gente sobre os instrumentos que você toca, como que é. Por conta da minha religião, de eu ser umbandista, eu toco o maracá, eu toco atabaque também. Foram bastante meses que eu tive para estudar tanto a questão energética quanto a questão dos toques mesmo também. Mas são os instrumentos que eu toco. Já toquei outros instrumentos também, porque eu era da banda Lirantes. Então eu tocava flauta, já toquei prato também. Mas os que eu mais toco mesmo é atabaque e maracá. Sim, que aí você toca atabaque e o maracá. São ali os mais próximos da sua religião, tudo mais. Eu entendo porque, assim, eu sou, porém eu tô voltando a frequentar, porque por conta do Covid eu tive que parar de frequentar, porque fechou. E fala pra gente como que é a sua relação com a Umbanda, como que é pra você, como que, assim, eu falo que tudo que a gente se dedica muito ajuda muita gente. Eu falo que a Umbanda, ela salvou a minha vida de uma forma, assim, que eu fico muito desacreditada. Eu tenho muito amor pela Umbanda, Nossa, que susto, Zé, você tá me dando uma cara. Por tudo que é passado na Umbanda, toda a história da Umbanda, eu tenho muito amor. Então fala assim pra gente, como que é pra você? Eu comecei a frequentar exatamente por isso, porque eu precisava de ajuda interior. E
Na verdade, a minha mãe, ela já frequentava antes, né? Minha mãe já frequentava há 2 anos. Isso foi em 2018. Então, eu comecei a frequentar e foi assim... mudei de vida, praticamente. Então, assim, a Umbanda, além de ter me ajudado nessa questão caridosa, do amor, me salvou também. Então, eu sou eternamente grata a tudo, a Umbanda, às entidades. E hoje em dia eu tenho uma conexão muito forte ainda, por mais que já faça 4 anos que eu frequente. Eu tenho uma conexão muito forte mesmo com a Umbanda. E eu sou até professora lá do terreiro que eu frequento. Eu sou professora de Umbanda lá já fazem 2 anos. E então eu tenho um comprometimento muito grande com a religião, além do amor. Sabe, acho que isso é em qualquer religião, tanto católica quanto evangélica. Além do amor que a gente tem pelo que a gente gosta de fazer, a gente tem que ter o nosso comprometimento. Então, são por esses motivos também que eu comecei a tocar atabaque e maracá. Por conexão com tudo aquilo que eu gostava de fazer, pelo meu amor pela religião. Então, assim como você também, me salvou. E aprendi muito, ainda aprendo muito, né, hoje em dia, porque é uma religião maravilhosa. Só evolução. Quando se tá na Umbanda, jamais você vai decair, jamais. É sempre evoluir, sempre focar, evoluir, aprender mais sobre gratidão. Eu falo que eu assim, acho que desde 2019, foi no comecinho de 2018 ali para 2019 também. E uma coisa que a Umbanda também me ajudou muito é na questão da gratidão, porque é aquele negócio, a gente atrai nossos próprios problemas. Então é aquele negócio, a gente passa muito tempo reclamando, tipo, nossa, minha vida é muito isso, minha vida é muito aquilo, só acontece isso, só acontece aquilo. São coisas que a gente acaba permitindo, que nós mesmos acabamos puxando, e é algo muito complicado. E a Umbanda me ajudou muito nessa questão. E falando um pouco mais relacionado a isso, a gente percebe hoje em dia a intolerância religiosa é uma coisa muito complicada. Eu falo por eu e meu irmão, a gente sofreu um ataque esses dias. E foi uma coisa assim complicada, apesar de ser algo que a gente já é acostumado. É algo muito complicado. Você já passou por algo desse tipo? Na questão, tipo, dentro da família ou fora? E como que foi pra você? Dentro da família eu nunca passei, graças a Deus. Mas fora da família já passei muito, principalmente no começo, porque eu ligava muito antes pra isso. Eu ficava com medo das pessoas saberem, porque, querendo ou não, as pessoas elas não aceitam, elas não entendem que existem outras possibilidades, sabem que nada na vida é só católico e evangélico. Então, além de ser difícil para eu ter aceitado que eu gostava da religião, também foi difícil aceitar que as pessoas não me aceitavam, né? Então, foi como se eu estivesse me assumindo sobre a minha sexualidade. É exatamente a mesma sensação. Eu falar que eu sou umbandista tem os mesmos parâmetros e as mesmas... como posso dizer? Os mesmos preconceitos que as pessoas têm, elas têm com a religião. Então, ao mesmo tempo, é a mesma sensação de eu sofrer uma homofobia e sofrer um preconceito religioso. Eu tenho a mesma sensação. Eu já sofri muito isso e tem ainda os que a gente não normaliza, né, da intolerância religiosa, que faz parte da intolerância, que é aquela questão das pessoas acharem que Umbanda é aquela coisa de fazer amarração, de fazer mal para as pessoas. Então, quando as pessoas me falam, eu queria ir no terreiro fazer amarração, isso também faz parte da intolerância religiosa, porque você não conhece a religião e você dá o seu achismo naquilo. Isso não é certo. Porque se eu for dar o meu achismo no evangélico, na Testemunha de Jeová, no católico, eu também vou estar sendo preconceituosa. Então, a visão que as pessoas têm com um umbandista é que, por ele ser de uma religião diferente dos outros, ele tem que aceitar coisas diferentes dos outros, sendo que não é isso. Então, assim, isso entra muito no que o próprio professor Daniel fala, que é quando teve a colonização, que as pessoas elas colocavam, elas forçaram as pessoas a serem de um jeito que elas não eram. E é exatamente isso que acontece ainda hoje. E as pessoas normalizaram. E não é normal normalizar isso.
Sabe, você querer que a sociedade seja de uma forma que vem sendo há anos e anos e anos, não é normal. Senão as pessoas, elas ainda têm dificuldade de entender que cada pessoa segue o que quer, cada pessoa tem a sua sexualidade, cada pessoa é o seu eu. Sabe, se a pessoa quiser ser, sei lá, kardecista, se a pessoa quiser ser católica, se a pessoa quiser ser evangélica e namorar um umbandista, qual o problema? Sabe, o que as pessoas não entendem é que quando você aceita uma coisa ou quando você respeita uma coisa, você não se torna aquilo. Não é porque eu respeito uma lésbica que eu sou lésbica. Entendeu? E é isso que as pessoas não entendem. Não é porque eu respeito a católica que eu sou católica. Então falta respeito na sociedade. E é isso. Falta muito respeito e muita empatia, eu falo, porque as pessoas simplesmente não se colocam no lugar do próximo. Eu falo por ter exemplos dentro de casa, dentro da família. Então, são comentários que doem mais, principalmente daquelas pessoas que a gente mais gosta. Tipo, você acabar ouvindo de alguém que você gosta tanto, ouvir uma coisa tão... Sabe, um impacto, às vezes pode ser uma palavra, mas ela vale 5 chutes, 3 tapas, 5 socos. É algo muito complicado mesmo. E como você falou nessa questão de que você, graças a Deus, nunca sofreu nenhum desses tipos de ataques dentro da sua família, como que a sua família se relaciona com você em relação a isso? Eles já faziam parte da Umbanda também? Como que é? Então, a única que é umbandista lá em casa é a minha mãe. O restante da minha família é religiões totalmente diferentes. A minha avó é testemunha de Jeová, os meus tios são católicos meus tios por parte de pai são evangélicos. Então é cada um numa religião lá em casa. Na verdade, eu tenho um tio que ele é espírita, mas ele não mora mais com a gente não tem mais contato com ele. Porém, eram os únicos, era eu, meu tio e minha mãe. E eu ainda, assim, confessando bem, assim, antes, no começo, eu tinha muito preconceito com isso. Porque eu era católica, eu cresci na católica. Então, pra mim, a minha avó colocava isso muito na minha cabeça. Pra você casar com um homem, você tem que ter a primeira comunhão. Você tem que ter a crisma. Como é que você vai casar com um homem assim? Então, nisso, eu já cresci em um preconceito muito grande na minha família. Onde tem que ser com um homem, você tem que ser de uma religião que siga Deus, que você fale literalmente a palavra de Deus. Então eu não posso usar, por exemplo, Oxalá, que é como a gente chama Deus na Umbanda. Então, se eu usar uma palavra dessas lá em casa com a minha avó, ela não fala nada, mas se a gente comenta, ela é muito preconceituosa. Então eu cresço nisso, sabe? A minha avó cresceu assim comigo, ela me criou desse jeito. Você tem que ser católica porque você tem que casar com um homem, você tem que ter primeira comunhão e crisma. Até então que eu fiz primeira comunhão e crisma, e eu terminei a minha primeira comunhão na Umbanda. Enquanto eu fazia a primeira comunhão, eu estava dentro da Umbanda já. Por quê? Porque na minha cabeça eu não podia decepcionar minha avó. Porque se eu decepcionasse minha avó, eu não ia ter família. Até isso também entra na questão da minha sexualidade. Foi exatamente no mesmo período. O período que eu queria me assumir, o período que eu queria falar sobre a minha religião, eu não podia. Porque eu tinha que casar com um homem e eu tinha que ser católica. Então foi muito difícil pra mim isso em casa, mas hoje em dia, até que ela começou a lidar bem agora, por mais ela ter mudado de religião, ela não é mais católica, né? Agora ela é testemunha de Jeová, mas ela melhorou um pouco, ela progrediu bem pouco, mas ela progrediu. Hoje em dia é mais tranquilo, mas antes era muito ruim, ela era muito preconceituosa, assim como as outras pessoas da minha família que também são muito preconceituosos, mas com eles eu não tenho tanto contato quanto a minha avó. E como você conseguiu romper? Porque você disse que você mesma reproduzia esses preconceitos, né? Você lembra, assim, exatamente quando começou esse processo de desconstruir esse preconceito? É porque as pessoas constroem isso na sociedade, né? Que a Umbanda, ela é macumba, ela faz mal para as pessoas, ela faz amarração, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, foi criado na minha cabeça. Eu só consegui romper isso o dia que eu vi que não é isso. O dia que eu fui ao terreiro, eu participei das coisas e eu vi que não era nada daquilo. Então, o primeiro passo de eu romper isso é eu querer evoluir. Porque, por exemplo, se você quer fazer uma coisa, por exemplo, se você quer fazer um bolo, mas você tem medo de queimar o bolo e você não faz por conta disso, então você vai sempre viver com esse medo. Então, a minha mãe me falava muito, você tem que ir para você ver como são as coisas.
sabe? A minha mãe, ela sempre me respeitou, ela sempre respeitou a minha religião. Ela falou, você vai ser o que você quiser ser. Então, o dia que eu virei pra minha mãe, eu falei assim, não, mãe, eu quero ir conhecer o terreiro. Eu fui, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava ser. Nada, não tem nada a ver com o que a gente constrói na nossa cabeça. Não tem absolutamente nada a ver. Na minha cabeça, as pessoas pareciam que dançavam... como é que chama aquela dança? Capoeira. Na minha cabeça, eu ia chegar lá, o povo ia estar vestido de branco, turbante, o povo ia estar dançando. Eu tinha. Aí eu tinha na minha cabeça que ia estar montando uma galinha no meu meio lá, que ia estar espirrando sangue na minha cabeça. Pra mim era isso. Aquele negócio que a sociedade põe na nossa cabeça, né? Que Umbanda é coisa do demônio, que é tudo diabo, que é tudo pombagira. É pombagira. É aquela coisa, né? Tá fumando, tá bebendo, tá com a pombagira encostada no corpo. Entendeu? Então, tipo assim, pra eu quebrar isso, eu tive que provar pra mim mesma que não era nada daquilo que eu imaginava. Assim como a sexualidade. É o mesmo parâmetro. Pra você saber que você é lésbica ou que você é bi, você tem que experimentar. Não adianta nada você ficar se recuando por conta do preconceito que as pessoas colocam em você, na sua cabeça. Então, por exemplo, pra eu saber que eu gostava de mulher, eu tive que beijar uma mulher. Sabe? Então, pra eu saber que eu nasci pra ser umbandista, eu tive que ir na Umbanda. Sabe? Acho que é o primeiro passo. E é até o primeiro passo do respeito mesmo. Você saber e você conhecer antes de você dar o seu achismo nas coisas. Foi isso que eu fiz. Foi assim que eu rompi. Eu fui e mostrei pra mim mesma que não era nada daquilo que eu pensava. Legal. E foi encantamento à primeira vista, assim? Foi. Foi. E é assim com muitas pessoas hoje em dia, não só na questão da religião, como qualquer outra coisa. É você indo lá, provando pra você mesmo que não é assim que funcionam as coisas, que isso acontece. A questão de querer, como a Luana falou, de querer evoluir, já é um porém. Eu lembro que eu era criança e eu sempre fui muito fã do meu pai. Tipo assim, nossa, meu pai era tudo pra mim, meu pai inspiração de vida. Eu queria ser igual ao meu pai, porque meu pai, pra mim, ele era o meu herói. Então, às vezes, ele fazia alguns comentários machistas quando a gente assistia jornal, tipo aquele negócio que tá usando roupa curta porque quer. E eu acabava reproduzindo isso por eu querer ser igual ao meu pai, por ele ser meu herói, então o que ele tava falando estava certo. Até que chegou um ponto que quando eu comecei a conviver mais com o meu irmão. Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito próximo. O meu irmão, ele é minha família. Então, quando eu comecei a perceber que o que o meu pai estava fazendo não era muito certo, não estava falando coisas muito coerentes, eu comecei a me pôr ali em cima, falar assim, tá, mas por quê? Tá, mas como assim? E foi aí que o meu pai se sentiu um pouco incomodado. E é assim até hoje, porque é algo muito complicado a questão da crítica. E meu pai, ele só me critica. Mas é algo que a gente vai construindo ali em cima. É aquele negócio, querer evoluir. E eu, assim, o meu pai, ele frequenta uma religião diferente da minha, diferente da Luana, diferente do Isaac. Não sei se você acredita na religião. Mas, enfim, o meu pai, ele tem aquele problema de que apenas o dele é o certo. Apenas o que ele segue é certo, apenas o que ele faz é o certo, apenas o que ele fala é o certo. E esse é o problema, porque é isso que faz esse preconceito, toda essa coisa ruim. Como eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Mas é o que faz isso crescer, é o que faz esse preconceito crescer. E falando em preconceito, o professor citou pra gente na sala de aula, um pouco antes da gente vir pra cá, sobre as origens da Umbanda, das origens do Candomblé. E o racismo também está muito presente nisso, que como vem ali de populações, né, indígenas. Isso, populações indígenas, historicamente exploradas, africanas, origens negras. Isso causa muito, sim, é a questão do racismo que vem ali batendo muito na tecla, infelizmente. Muitas pessoas ainda acham meio lógico fazer comentários racistas ou coisas que são consideradas brincadeiras. E
Você passou por isso dentro da Umbanda ou com algo parecido dentro de casa, na rua? Você já passou por algo do tipo ou algo parecido ou testemunhou alguma coisa e como que foi? Então, já muitas vezes, principalmente essa parte do racismo, porque as pessoas elas têm essa mania de vincular muito a religião ser ruim, que é o que a sociedade impõe, ser de origem negra. Eles cismam com isso. Sendo-se que, assim, para saber e para ter um pouquinho de empatia, é só a pessoa conhecer um pouco e estudar um pouquinho sobre como é. Porque, na verdade, a Umbanda ela não foi criada por uma pessoa negra. Ela foi criada por uma pessoa branca, numa mesa de espiritismo, onde só pessoas brancas frequentavam. Então, assim, foi-se iniciado o processo de cultuar as entidades e os orixás por negros, de fato por negros. Até então que a maioria das entidades e dos orixás são negros. Mas as pessoas elas têm essa mania de tudo que é ruim ser vinculado a pessoas negras. Tudo de ruim é culpa dos negros. Sendo-se que, assim como o nosso queridíssimo professor Daniel sempre fala, quem invadiu e quem quis impor uma coisa que não era do querer de cada um foram os brancos. E é o que eles fazem ainda hoje. Porque se você não é da religião que eles querem, você está cultuando algo ruim. Se você está fazendo uma coisa diferente do que eles acham que você tem que fazer, tem culpa nisso. E geralmente a culpa onde eles jogam são nos negros. E geralmente são nas mulheres. Sim, isso é algo muito complicado. O professor vai te comentar? Eu queria, se vocês permitissem, eu queria que você, Luana, falasse um pouquinho mais sobre esses instrumentos musicais, descrevesse eles, o maraca, né? Maracá, e o atabaque, e como foi sua relação com esses instrumentos? Então, na verdade, eu sempre tive vontade de tocar o maracá e o atabaque. Na verdade, o maracá eu fui meio empurrada para tocar. Porque já fazia um ano que eu tava na Umbanda, né? E aí, até então, que chegou a entidade e falou, não, você tem que tocar. E aí foi onde eu tive que fazer, correr atrás das coisas para conseguir fazer, mas é uma conexão, assim, de outro mundo. É como se fosse um animal de estimação. Sabe, é como se você tivesse um cachorrinho, você tem que cuidar dele, você tem que dar banho, você tem que limpar, você tem que dar comida. E é a mesma coisa com um instrumento musical onde você tem energia envolvida. Até então que tudo é energia. Objetos são energias, instrumentos são energias. Então, se eu toco o maracá, eu não posso tocar ele tendo uma energia negativa. Como é que eu vou tocar uma coisa que eu alimento? Porque ele é tocado com a minha energia, não é só a minha mão, é a minha energia ali. Então, como é que eu vou tocar ele estando em um péssimo dia? Sabe, ele é expansor de energias. Então, se eu for tocar ele, eu não posso estar retraída. Tem que estar pensamento positivo. Então, a gente tem que cuidar como se fosse realmente um filho, sabe? Então, a minha conexão com esses instrumentos são de outro mundo, sabe? Porque quando eu toco no couro sagrado, que é o atabaque, quando eu toco o maracá, que é um instrumento que os indígenas tocavam antes nas tribos, eu tenho uma conexão muito forte com isso. Muito, muito forte. Eu choro às vezes tocando, sabe? Às vezes eu saio fora da minha realidade. Às vezes quando eu toco maracá, eu começo a ver na mentalidade que eu tô no meio da mata. Quando eu toco atabaque, parece que eu tô no meio da mata. Então, assim, é muito eu centrada ali, sabe? É muita energia, muito energético essas coisas. Então, eu tenho uma conexão muito forte. Muito, muito forte mesmo. Até então que você falou pra eu trazer, né? Ele tá descarregando no terreiro. Tá passando por um processo de 21 dias de tá descarregando lá por conta de algumas energias que tiveram em outros trabalhos que teve lá na casa. Mas a gente tem que cuidar, a gente tem que repor as energias dele com as nossas. Então, a conexão é muito forte, é como se fosse um filho mesmo. E esse maracá, no caso, só você toca lá no terreiro ou outras pessoas podem também? Se eu der permissão, o meu maracá. O seu maracá. Mas tem o maracá de outras pessoas que tocam lá também, mas 2 meninas tocam. Cada um leva o seu. Cada um leva o seu. Porque o instrumento, ninguém pode relar no instrumento de ninguém. A não ser que tenha a permissão do dono. Então, tipo assim, até pra mexer, até tipo assim, tá jogado, vai cair da mesa, posso pegar a licença? Tem que pedir. Porque além de tudo, além do mais, né, o instrumento ele não é meu. Ele é da espiritualidade. Então, o instrumento, eu tenho uma responsabilidade como se eu fosse babá de uma criança. Sabe, eu tô nessa terra, nessa vida, para cuidar desse instrumento. Então, eu não posso me deixar decair.
Então, assim, tem que ter muito respeito, porque por mais que ele seja meu, eu que confeccionei, eu que toco, ele não é meu, ele é da espiritualidade. Então, antes de tudo, o respeito não é nem para mim. Você tem que pedir licença para os guardiões, para as entidades, para a espiritualidade, entendeu? Porque o instrumento eu toco para eles, então é inteiramente deles, sabe? E o atabaque veio depois? O atabaque veio depois. Eu comecei a tocar esse ano o atabaque. Esse ano. Gente, antes de tudo, acabamos de ter uma leve intervenção. Eu fui dar uma olhadinha no horário agora e passou muito do horário. E assim, não passou, mas tá assim, bem ali, bem em cima da hora. Eu gostaria de perguntar pra Luana se ela teria interesse em participar de fazer uma parte 2 da entrevista dela, que inclusive a gente ia comentar um pouco sobre a dança, ou em todos os casos, se ela quisesse falar mais sobre o envolvimento dela com a Umbanda, porque infelizmente o nosso tempo é muito curto, então pra gente abranger mais a nossa conversa, necessita de mais tempo, e dentro da escola, tempo é uma palavra complicada, que tempo é uma coisa que infelizmente a gente não tá tendo. Que deveria ser o contrário. Exatamente. Então, pra gente dar o nosso encerramento, Luana, eu queria muito agradecê-la por ter vindo aqui, ter comentado um pouco sobre a sua experiência com a Umbanda, sua experiência pessoal, ter conversado um pouquinho com a gente. Queria agradecer ao Kainan e ao Liam por estarem com os microfones. O Liam tá lá no fundo, mas fora isso. Olha eu aqui, né? Eu tô cansado. Ai, tá cansado, tadinho. O jogador não pode ficar. Ai, tadinho. Mas, continuando, queria agradecer ao professor Daniel por estar tornando o nosso projeto possível e por estar tendo paciência com a sala, porque ultimamente tá triste ter paciência com a sala. Deplorável. Deplorável, literalmente. E queria agradecer... Primeira palavra que eu tenho que dar aqui no podcast. Segunda. Porque a primeira foi baixa, foi só comigo. Queria agradecer também ao Isaac por estar aqui acompanhando a entrevista. E queria agradecer à sala pela colaboração, por eles estarem um pouco mais calmos, para ficar mais fácil na edição da entrevista. E queria agradecer a você também por estar aqui ouvindo a gente até essa edição. Muitíssimo obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E o Instagram. E o Instagram. Eu tô aqui pra fazer isso, pra lembrar. Exatamente. Luana, você gostaria de divulgar o seu Instagram aqui para que as pessoas tenham mais acesso? Deixa o seu arroba com a gente, que depois a gente coloca na descrição, junto com as fotos, para as pessoas terem mais acesso ao seu perfil e ao que você quiser mostrar pra gente. Certo. Eu posso passar assim. Obrigada pela paciência comigo, né? Pela conversa, pelo bate-papo, pela abertura para estar falando sobre esse assunto, né? E se tiver parte 2, se vocês quiserem, topo, claro, venham falar assim. E é isso, obrigada por terem me convidado, né? E é isso. E convidar ela para fazer a vinheta oficialmente, fazer um convite oficial para Luana, se ela gostaria de fazer participar da construção da nossa vinheta da rádio. Isso, exatamente. A gente tava conversando com um ex-aluno da nossa sala, que agora infelizmente ele mudou de escola, mas a gente tá conversando, acho que com o Kelvin ainda, a gente tem que conversar melhor com ele, e a gente também gostaria de te convidar para fazer a vinheta do nosso podcast, que infelizmente já tá meio atrasada. Claro. Meio? Só meio. Vai estar enrolando muito. Ninguém precisa saber que tá quase 3 meses isso enrolado. Ninguém precisa saber. Quase não, 3 meses. Mas, qual que é o seu Instagram, Luana? Meu Instagram é Luana_Beguini. Beguini como... GH. Fechou. Instagram passado. Por favor, não quebrem a câmera do professor. E muitíssimo obrigada a todo mundo que esteve até aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos em que horário você está assistindo. E até breve.